Graças a Deus. E eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, você que está me ouvindo e está me vendo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, isso é muito importante para nós. E se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo no link todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Então, vamos à leitura da palavra, que eu quero tomar por base 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 23. E diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ainda o 24. Mas os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Meus irmãos, coisa gloriosa. Poder de Deus e sabedoria de Deus. A palavra nos fala, nos traz, naquela época, naqueles dias, as nações mais importantes neste caso eram os gregos. Dos gregos vinha a cultura, né? Então simbolizava o mundo gentil. E o judeu a parte religiosa. E aqui nós estamos falando, então, da loucura da pregação, meus irmãos. Não é que o Senhor pegou homens loucos, não, são homens sãos, sadios. Mas por que a loucura da pregação? Porque os gregos falar que Jesus tinha ressuscitado era uma loucura, uma coisa difícil. Se você lendo o livro de Atos dos Apóstolos, vai notar de uma coisa importante. Paulo foi lá, levado em Atenas, né, para falar para os sábios. E estava ouvindo muito bem. Até que Paulo começou a falar que Cristo morreu e foi ressuscitado. Aí não quiseram mais, acabou-se. Mas mesmo assim, algumas as pessoas aceitaram. A gente vai ver determinados comentaristas que diz que Paulo não foi muito feliz quando foi pregar para os atenienses, né? Lá na academia dos sábios, mas foi de uma só pregação. Ao menos 2 nomes são mencionados, né? Dionísio e Damares, né? E outros, numa pregação só. Então, Paulo chegou, levando a loucura da pregação e fez. Para o judeu era um escândalo dizer que um homem é filho de Deus e não pode acontecer isto. Porque eles mataram Jesus, não aceitaram e até hoje não aceitam. Mas a palavra nos diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. A sabedoria de Deus nas coisas criadas, o seu poder, este universo que funciona de uma maneira maravilhosa e poderosa, não é o caos. Meus irmãos, já pensaram? Esses bilhões de galáxias que tem nesse universo. E dessas galáxias são bilhões ou trilhões, não tem nenhuma linguagem para dizer de número de estrelas. Mas não é o caos, não fica se batendo tudo, não, funciona tudo direitinho. Isso foi o quê? O poder da sabedoria de Deus, que fez tudo correto. O homem que foi criado por Deus, meus irmãos, uma máquina, uma peça, uma coisa fabulosa como funciona. Tudo foi Deus, mas a palavra diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então, o que acontece? Aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, não quiseram aceitar pela sabedoria, vão ser salvos pela loucura da pregação. E aí Deus
pega homens fracos, frágeis, sem seus sábios, e dá mensagem poderosa, e usa maravilhosamente. Homens que ele vai transformando, até certo ponto. É uma loucura da pregação. E diz que Deus aprove salvar os homens pela loucura da pregação. E vamos ver o que é que ele mais diz. Porque o judeu pede sinal. E os gregos buscam sabedoria. O judeu queria sinal. Senhor, que sinal fazes tu para dizer que és o filho de Deus? E os gregos buscam sabedoria, buscam filosofia. Mas a palavra diz que nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós pregamos isto, Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Isto é a palavra da cruz. E diz assim, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, oh, que coisa, aqueles que ouvem são chamados. E aí, tanto judeus como gregos, eles pregam a Cristo. Nós pregamos a Cristo. A loucura da pregação é Cristo. E aqui diz que Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Os gregos queriam sabedoria, Cristo é a sabedoria de Deus. Os judeus queriam sinal, Cristo é o poder de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Mas para os crentes é o poder de Deus. Meus irmãos, a palavra da cruz, a pregação da palavra da cruz é Cristo crucificado. Ele teve que passar pela cruz, mas ninguém vai encontrar mais ele crucificado, nem resto, nem nada, porque ele foi tirado da cruz, ele morreu, ele foi sepultado e ressuscitou. Aí está a palavra da cruz, a loucura da pregação, que o judeu não aceitava de maneira nenhuma. Era loucura. Mas nós cremos e aceitamos. É através do poder da palavra da cruz, dessa pregação, que Jesus continua salvando. A coisa gloriosa. Continua operando, batizando com o Espírito Santo. Eu fui enquadrada por Deus na loucura da pregação. Você também foi. E é por essa loucura da pregação que nós cremos. A loucura da pregação é Cristo, é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Então, meu irmão, você tem poder de Deus na sua vida, você tem sabedoria de Deus na sua vida, porque você tem Cristo. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente e podemos ficar na expectativa, aguardando a volta dele, que ele venha para buscar o seu povo. Amém. Pai eterno, Deus de amor e bondade, te agradeço por todas as tuas misericórdias e abençoa todos aqueles que me ouvem neste dia. Eu peço em nome de Jesus. Amém.